gente, tudo bem com vocês? Então, estou continuando o nosso vídeo que a gente começou sobre o Comensei, que é tirando dúvidas sobre o Japão. E respondendo a pergunta de Mai e Pri, né, continuando, que eles tiveram umas novas dúvidas, vou estar lendo aqui para vocês. Não entendi a parte da sugestão de não ir para o Japão com dívida, com a empreiteira. Por quê? Quais os motivos? Então, Mai, Pri e todas as pessoas que têm essa dúvida também. Bem, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Já se passaram 16 anos desde então. Eu cheguei nesse Japão no ano de 2000. Eu procurei, assim... Meu começo de Japão foi assim. Eu morava em São Paulo. Eu procurei uma agência na Liberdade. E essa agência recrutavam pessoas para trabalhar no Japão. E teve todo um processo e tal, e eu achei até engraçado, porque hoje pensando sobre isso, eles nos mostraram uma pasta com determinados tipos de trabalho que haviam no Japão, que existiam no Japão, e parece que tinham 3 opções, que seria o ramo alimentício, automobilístico e construção, eu não lembro, alguma coisa assim. Então, no caso, iria vir só eu e o meu pai, e daí eu teria escolhido na época, eu acho que... teria eletrônicos também na época. Tinha os valores das quais você ia receber o salário e tal. E daí eu tinha escolhido eletrônico e meu pai tinha escolhido, acho que autopeça, uma coisa assim. Aí o que aconteceu? Após ter feito todas as escolhas, decidido que iríamos para o Japão mesmo, meu pai decidiu vir com a passagem financiada. Na época a gente tinha o dinheiro para pagar e bancar todo esse processo, só que meu primo aconselhou a gente vir com passagem financiada pelo fato de já ter o apartamento, né, e ter o trabalho, vamos dizer assim, garantido. Mas enfim, não foi bem assim que aconteceu comigo, não que vai ser a sua experiência também, né? São casos e casos, essa é a minha situação. Pode ser que outras pessoas tenham tido mais sorte do que eu. E bem, o que aconteceu? Após dar os trâmites, assinando uma série de promissórias, que você vai ficar endividado com a empreiteira, no caso, fora as documentações, né, que você dá entrada para você poder vir para o Japão e tal, aquele monte de papel. E daí, resumindo, quando eu cheguei no Japão, falaram pra gente assim que a gente iria vir para a empreiteira X, que eu nem lembro mais o nome da empreiteira porque ela não existe, né? De fato, quando a gente chegou, uma agência de turismo da qual faz esse serviço de translado do aeroporto até a empreiteira ou o apartamento, alguma coisa assim, perguntou por qual empreiteira você veio, e daí nós falamos, né? Nós viemos pela empreiteira tal, e daí ela falou assim: nossa, não é possível, porque essa empreiteira não existe. Como assim não existe? Então foi uma situação muito ruim mesmo, porque acho que tinha umas 3 ou 4 famílias que vinham pela mesma empreiteira. Eu acho que naquele momento só haviam pessoas que vinham por essa empreiteira. E daí o que aconteceu? A agência não sabia o que fazer, né? Porque geralmente essas agências, elas têm parcerias com algumas empreiteiras, né? Que elas fazem esse trâmite para poder, vamos dizer assim, né, que elas ganham em cima também, né, das pessoas que estão mandando para o Japão. Nós ficamos, como não tinham o que fazer, eles arranjaram um local para a gente ficar aquela noite, porque já era noite, então já era umas 8 horas da noite, e foi uma situação muito precária mesmo, porque a gente não tinha para onde ir, entende? Daí eles arranjaram um oriô. Pra quem não sabe, Oriô ai meu Deus do céu, eu acho que nem existe, nem sei se existe mais Oriô nesse Japão. Mas enfim, são apartamentos bem precários mesmo, porque é só o quarto, muitas vezes
Esses lugares são tão assim precários que nem janela não tem. E bom, nesse que eu fiquei tinha janela. Todo o resto é comunitário, então por exemplo, cozinha, banheiro, lavar roupa, tudo comunitário. Então, naquele dia nós dormimos com 2 famílias, sendo que 2 famílias e tinha um rapaz solteiro também que estava no meio. O que aconteceu? Em um quarto ficaram 2 famílias, no outro quarto ficaram mais 2 famílias, mais o rapaz. Então, assim, eu não sei, né? Fica uma situação um pouco incômoda, né? Porque você vem com uma esperança e daí acontece de você chegar e não ter a empresa para te acolher, não ter ninguém para te orientar. Então foi uma situação muito complicada mesmo. Então naquele dia a gente dormiu lá. No outro dia a agência ficou desesperada, não sabia o que fazer com a gente naquela situação, né? Enfim, eles entraram em contato com o maior número de empreiteiras que eles conheciam e tinham certas parcerias em si. E algumas pessoas foram sendo indicadas, né, espalhadas pelo Japão. A gente pegou e esperou, né, mais um dia, até que a pessoa chegou e falou assim pra gente: olha, tem uma empreiteira X lá em Gifu, parece que tem um emprego tal. Nós pensamos e a gente aceitou, porque a gente não podia ficar naquela condição, né, de incerteza. A gente aceitou e fomos. A gente estava nesse Oriô, era em Chiba. Nossa, é muito longe mesmo de Gifu. Eu acho que, deve ser mais de 5 horas. Deve ser umas 5 horas de viagem, eu acho. E foi complicado, né? Porque a gente aceitou, mas não sabia para onde estava indo, não sabia para que situação que a gente estava entrando. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. E quando a gente chegou, a empreiteira nos recebeu. Infelizmente eu não posso estar comentando sobre a empreiteira, eu trabalhei vários anos por essa empreiteira. Então, chegamos, né, nos alojaram num apartamento, assim, como fala, uma kitnet, como era só eu e meu pai. Então na kitnet ela já estava mobiliada assim, né, tinha uma cama, uma escrivaninha, tinha panela de gohan, que seria a panela de fazer arroz, um fogão de uma boca só, a pia normal, tudo muito compacto. No momento eu acho que eu não tenho nenhuma foto, mas eu tenho um vídeo, na verdade, do primeiro apartamento, desse mesmo apartamento que eu morei. Se eu conseguir o vídeo, eu vou estar colocando por aqui, para vocês darem uma olhadinha onde que eu morei. Porque eu voltei lá, né, para fazer um vídeo, que ficou como lembrança mesmo. E daí o que aconteceu? Eu fiquei muito desesperada, porque quando você toma uma decisão e daí você já tomou e você já está no Japão, porque você tem uma visão sobre o Japão, sobre um país moderno, tecnológico, sei lá, você espera tudo de bom do Japão e naquele momento eu não estava enxergando nada de bom naquele Japão, porque só tinha Hatake. E não que seja ruim morar perto do Hatake, assim, tipo, foi ótimo morar perto do Hatake, porque eu ganhava quase todo dia cenouras e acho que era acelga. Tinha uma plantação de acelga e de cenoura. E a Bachanzinha que estava lá, é uma senhorinha bem de idade, devia ter uns 90 anos, fez amizade com a gente, e daí ela doava, assim, né? Ela achou, eu acho que ela sentiu afinidade, e daí ela ficava dando um monte de legumes pra gente. Mas enfim, no começo foi muito difícil, gente. Essa questão que eu tava falando pra vocês sobre você vir endividado com empreiteira é uma coisa complicada. Essa situação foi ruim pra mim, porque eu cheguei aqui, não tinha ninguém pra acolher, jogaram a gente lá no meio do... Meu Deus, eu não tenho nem como descrever aquele Oriô. Aquele Oriô lá era terrível e eu acho que eu não gostaria que ninguém passasse por isso, sabe? Mas, né, decidimos, né? Então, o que acontece com essa dívida que você faz quando você vem para o Japão?
foram passados por, se você for contar, foi passado por 3 empresas, né? Então, o que acontece? É a agência do Brasil, é aquela agência que fez o translado, né? Do aeroporto até a agência, né? Ou no caso, sei lá, o Oriô, porque aquilo ali também não é de graça, deve ter sido pago com meu dinheiro, com certeza. E também esse translado até Gifo e o apartamento em si, que seria a kitnet. E fora isso, eu fiquei sabendo que, sabe, futon? É o colchoado e o cobertor e aquilo que você dorme, porque eu cheguei no inverno, tava um frio do cacete. É muito frio aqui, gente. Quando é frio pra cacete. Quando é calor, é muito calor também. E eu descobri que aquele futon também foi cobrado. E olha só que engraçado, depois de muito tempo que você vive no Japão, né, você percebe que as pessoas gostam de passar a perna em você. Não que isso seja... se é muito comum no Brasil, né? Mas você nunca imagina que vão fazer isso com você no Japão, né? E esse mesmo futon, que é um conjunto de futon, makura e mofo e o acolchoado, makura que seria o travesseiro, ele custa na base de, sei lá, 2.000 ienes. Daquele puta vagabundo mesmo, que você compra em qualquer loja de esquina. E daí eles foram lá e me cobraram 50.000 ienes. Então foi, assim, um baque mesmo, porque no começo, como você não tem noção de dinheiro, você aceita tudo, né? Mas com o tempo você começa a perceber que as pessoas agem de má fé mesmo em cima de brasileiros que vêm numa esperança de vir, sei lá, a juntar dinheiro, a juntar seu pé de meia e ter almejar um futuro melhor mesmo, né? Então é complicado. Fora que todas as coisas que estavam no apartamento, cada coisa que tinha lá, inclusive a panela de gohan, era aluguel. Então era 5.000 da panela de arroz, 5.000 de, sei lá, de fogãozinho lá que era de uma boca. Eu não sei se cobraram a cama também, eu não lembro. Ou seja, tudo que estava lá dentro estava sendo cobrado o aluguel de cada coisa. Então eu levei assim um baque, assim, né? Não sei, podia ter colocado tipo num pacote, incluindo dentro do apartamento, né? E o apartamento em si, o Oriô, eu pagava 50.000 ienes. O apartamento em si, que era a kitnet, eu pagava cerca de 50.000 ienes. O que é um absurdo hoje, né? Percebendo anos de Japão que a gente mora aqui, a gente percebe que, meu Deus do céu, né? E o lixo também, ele era cobrado tipo 3 vezes mais caro do que o normal, porque você compra o saco de lixo aqui no Japão e o lixo é diferente, né? Para cada região, para cada cidade, ele tem um nome da cidade no saco de lixo. Então, você não pode comprar qualquer saco de lixo, você tem que comprar o lixo da sua cidade, entendeu? O saco de lixo da sua cidade. Então, como comprava direto com a empreiteira, o lazarento cobrava, tipo, 3 vezes mais caro. Então, assim, você aceita, porque não tem outra situação, não tem outro jeito. E daí o que acontece? Aquela dívida que você fez, você fica endividado com a empreiteira, eles vão descontar sobre seu salário todo mês. Na época eles estavam cobrando da gente 80.000 ienes sobre o nosso salário. Então, tipo, era um absurdo mesmo, porque se você for pagar o apartamento, que é 50.000, e daí você tem que pagar a dívida da passagem, que é 80 pau, tipo, você fica sem nada de salário. Teoricamente, você mal tem para comer. Então, o que aconteceu? A gente negociou lá e a gente falou assim, olha, a gente quer que a gente pretende pagar essa dívida o mais rápido possível, mas a gente não precisa passar fome, né, para isso também. Então ele abaixou a dívida e foi para, acho que era 50.000.